Boa tarde, sexto ano. Até agora a gente tinha visto o surgimento dos primeiros seres humanos e a gente viu o surgimento dos primeiros seres humanos na África e como eles se expandiram para todo o planeta Terra. Vimos o surgimento deles na América e vimos também que eles saíram da África para a Ásia e para a Europa. E agora a gente vai saber como que surgiram as primeiras civilizações, ou seja, os primeiros agrupamentos de humanos que formaram um estado, ou a nossa concepção de estado na forma mais primitiva. Para a gente entender isso, a gente tem que saber que a primeira região a formar um estado ou a formar uma civilização foi a região da Mesopotâmia, que, para quem frequenta a igreja, tem os nomes muito conhecidos, e a Mesopotâmia fica entre o rio Tigre e Eufrates. Toda aquela região que fica dentro do rio mesmo, o Tigre passa por baixo, o Eufrates por cima, e toda aquela região de terra é chamada de Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra do meio, o meio entre dois rios. A Mesopotâmia hoje seria mais ou menos onde é a região da Síria, do Iraque e do sul da Turquia. E a gente precisa entender que o surgimento das primeiras civilizações naquela região está diretamente ligado ao surgimento da escrita. Os sumérios foram os primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia e também os primeiros no surgimento da escrita. Lembra que a gente viu que a diferença entre pré-história e história era justamente o surgimento da escrita? Os sumérios foram os primeiros povos que desenvolveram a habilidade da escrita. Essa escrita ela é chamada de cuneiforme. Eram grandes pedaços, grandes blocos de argila e eles desenhavam mesmo desenhos, e esses desenhos queriam dizer algumas ações, alguns ritos, e aí, a partir dessas argilas, desses blocos de argila que resistiram ao longo do tempo e se tornaram fontes, que é possível a gente saber qual o tipo de escrita que era utilizada pelos sumérios. Para entender a região da Mesopotâmia, a gente precisa saber de alguns povos. Os sumérios é o primeiro desses povos, foram os primeiros a chegar na Mesopotâmia e a desenvolver a escrita. O segundo povo, também muito importante, foram os babilônicos, que fundaram a cidade da Babilônia. E o terceiro povo são os assírios, que vieram do deserto da Arábia. A gente vai falar de cada um. Antes de falar de cada um desses povos, a gente vai entender como que funcionava a divisão social dentro da Mesopotâmia. A agricultura era a principal fonte econômica. E quem trabalhava na subsistência, quem trabalhava diretamente nos campos, eram os camponeses, os servos, os escravos. E essa classe, junto com os artesãos, eram chamados de classe dominada. E tinha, obviamente, a classe dominante. A classe dominante era formada por uma aristocracia de governantes, por sacerdotes, por militares. Essa aristocracia de governantes era formada pelos chefes das cidades e estados. O que são cidades e estados? Eram cidades que faziam parte de um estado maior, mas que tinham autonomia política para governar dentro do seu próprio território. Então, por mais que elas devessem obediência a um líder maior, elas tinham autonomia política e econômica para tomar algumas decisões. Então, essa aristocracia de governantes, que eram formadas pelos nomarcas. O que eram os nomarcas? Eram os chefes dos nomos. O que eram os nomos? Eram pequenos territórios. Essas pequenas cidades, elas foram formadas anteriormente pelos que a gente chama de nomos. Eram pequenos pedaços de terra que se uniram politicamente e militarmente e formaram um grande nomo.
os chefes desses nomos eram chamados de nomarcas, ou patesi, como está no livro de vocês. E aí, então, o chefe maior de todos os nomarcas era chamado de lugal. O lugal equivale mais ou menos ao que é o faraó no Egito, mas a diferença entre eles, e aí já falando um pouquinho também sobre a religião, é que no Egito o faraó, ele era a divindade encarnada, ele era Deus. Ele não era a representação de Deus, ele era o Deus encarnado, ele era o Deus na terra. Mas já o Lugal não era Deus. A diferença está aí, que o Lugal, ele era um representante de Deus, mas não era Deus, como era Faraó no Egito. A classe de dominados, que era formada pelos camponeses, pelos artesãos, pelos escravos, eram quem trabalhava diretamente no campo. E essa classe de dominados pagava impostos altíssimos para a classe que dominava, para o lugar, para os sacerdotes, para os militares. Então, a base da camada da sociedade, a base da pirâmide, era quem sustentava com os impostos os luxos de quem estava na elite. A gente vai estudar sobre o Egito no próximo capítulo, mas vale a pena falar, já que a gente está falando da Mesopotâmia, que uma diferença entre a terra e o escravo na Mesopotâmia e no Egito é que na Mesopotâmia era permitido a compra e venda de terras e de escravo, era permitida a comercialização. Já no Egito não era permitido, porque não se tinha essa noção de individualidade. Na verdade, não se tinha noção de individualidade nem na Mesopotâmia também. O que eu quero dizer é que era permitido porque era permitida a venda, na verdade, só de terras e escravos ligados ao lugar, ao chefe maior do estado. Mas, em geral, não era permitido a venda e compra, nem de terras, nem de escravos, porque eles estavam diretamente ligados ao faraó. O que isso quer dizer? Que toda a propriedade, tanto pessoas quanto terras, eram propriedades do faraó. E faraó era Deus. E não se compra e nem se vende nada que é propriedade de Deus. E não se tinha essa noção, então, de ser individual. Você tem uma terra ou você tem um escravo e você compra e você vende. Não, tudo é pertencente ao faraó. Então não se pode trocar uma coisa que é do faraó. Você é escravo por genealogia, por família, porque seus pais foram escravos. Então você não compra e não vende. Não, você não pode comprar a sua liberdade e você não pode comprar para ter um escravo. Se você é de família de escravo, você continua sendo escravo. Se você é de família de camponês, você continua sendo camponês. E isso não pode ser negociado de forma nenhuma. A Babilônia foi outra cidade muito importante da Mesopotâmia. Quem habitou a Babilônia foi um povo chamado Amoritas, que, se você também frequenta a igreja, é um povo que está bastante escrito na Bíblia. Muitas coisas que a gente fala aqui vão estar ligadas ao Velho Testamento, porque a Bíblia também é uma fonte histórica que a gente pode estudar para tirar informações e pesquisa dela, não só a Bíblia como qualquer outro livro sagrado. Mas voltando ao assunto da aula, a Babilônia ela foi habitada primeiramente pelos Amoritas, que vieram do deserto da Arábia. E rapidamente eles conquistaram as cidades ao entorno da Babilônia. Eram cidades não tão fortes politicamente, militarmente, não tinham tanta estrutura para se defender. E então o povo babilônico conseguiu formar um forte exército para dominar as cidades que estavam em volta. E eles eram liderados por um chefe chamado Hammurabi, e foi justamente quem fundou o Código de Hammurabi. Uma coisa interessante sobre o Código de Hammurabi é que ele não é um código escrito, ele é passado de geração em geração. Ele foi escrito, foi achado o Código de Hammurabi num monumento enorme e por pesquisadores, por historiadores que fizeram essa pesquisa na Babilônia e acharam o Código de Hammurabi num monumento.
E ele é um código que é passado oralmente de geração em geração. E ele contém 282 leis. E todas essas leis são passadas oralmente. Se conta de pai para filho o Código de Hammurabi. E assim ele permaneceu até hoje. E uma das coisas que o imperador Hammurabi ele conseguiu estabelecer com seu código foi justamente o conceito de olho por olho e dente por dente, que a gente fala até hoje. E era nada mais do que, se você comete um delito, você tem que sofrer a punição da mesma medida ou da mesma forma, se for possível, do seu delito. Então, se você cortou a mão de alguém, a sua punição seria que a sua mão também fosse cortada. O terceiro povo que a gente tem que estudar para poder entender a Mesopotâmia são os assírios. Os assírios e os babilônicos, eles viveram em conflito desde sempre. E a Babilônia primeiro dominou os assírios durante muito tempo. Mas aí depois os assírios conseguiram retomar o poder da Babilônia com um chefe chamado Sargão II e dominou até as terras do Egito. E também fez os hebreus de escravos durante muito tempo, mas depois a Babilônia conseguiu retomar o poder de novo, e aí surgiu um cara chamado Nabucodonosor II, que você já deve ter ouvido falar. Se você frequenta a igreja de alguma forma, você já deve ter ouvido falar em Nabucodonosor, que foi um rei muito polêmico, porque por mais que ele tenha feito coisas consideradas muito ruins, ao ponto de vista de quem não estava sendo dominado, ele também fez coisas boas. Então, assim, ele ocupou a cidade de Jerusalém pela primeira vez pelos assírios. Ele construiu estradas, ele expandiu a região da Mesopotâmia, mas ao mesmo tempo ele também matou muitas pessoas, ele também destruiu a cidade de Nínive, que era a capital na época. Então, ele é um rei que, ao ponto de vista de quem está sendo dominado, ele foi um péssimo rei. Mas ao ponto de vista de quem estava dominando, obviamente, ele foi um cara muito legal. Bom, então a aula de hoje foi para a gente começar a entender como que surgiu as primeiras civilizações na região da Mesopotâmia com esses três povos. Esses três povos deram início à formação das pequenas civilizações na região da Mesopotâmia entre o rio Tigre e Eufrates. Formaram os primeiros nomos, aquelas pequenas porções de terra que eram liderados pelos nomarcas. Os chefes dos nomarcas era chamado de lugal, e assim começaram a se desenvolver as primeiras cidades e estados. É isso. Um beijo. Tchau.